Tudo bem, professor Ícaro? Maravilhosamente bem, minha amiga Vivi. Uma honra para nós aqui da Excelência Educação estar te recebendo nesse podcast. E, por óbvio, eu não poderia deixar de trocar aí algumas figurinhas com você sobre o tema da tua oficina, que é pesquisa de preço, né, vinculada aí a estratégias eficientes para melhorar a cesta de preço nas contratações públicas. E daí me vem um questionamento que é muito comum aí a gente identificar em sala de aula, é que o que você entende como alguns critérios ou alguma dica de guia mínimo para que eu faça aí uma boa pesquisa de preço nas instituições? Maravilha. O ponto de partida, isso nós não podemos perder de vista. A ideia da pesquisa de preço, se o processo não é um fim em si mesmo, se a licitação não é um fim em si mesmo, a pesquisa de preço tampouco. É lógico que na 8666 nós não tínhamos nenhum protagonismo da pesquisa de preço, né? Ela ficava lá esquecida como algo em segundo, terceiro plano. A 14133 trouxe essa pesquisa de preço para o planejamento de uma forma destacada, ou seja, traz uma outra visão da necessidade de atendermos a um princípio bem rico lá do artigo 5º, que é o princípio da economicidade. E é um efeito cascata. Quando eu penso em pesquisa de preço, antes disso eu penso em economicidade, eu penso em manter o erário, né? Ou seja, eu tento fugir do dano ao erário e, consequentemente, eu também acabo fugindo da responsabilização do agente público por um sobrepreço, né? Por um prejuízo que foi causado à administração pública por um sobrepreço. Então, falar em critério de pesquisa de preço é, acima de tudo, entender que hoje eu tenho um artigo 23 para chamar de meu. É pensar que o parágrafo 4º do artigo 23, que fala da pesquisa de preço para as contratações diretas, ele nos dá um caminho de dizer o seguinte: olha, além disso aqui, além de nota fiscal, além de contrato, eu também vou te dar a opção de tu me entregar um caminho idôneo, tá? Uma forma idônea de apresentar aquela realidade de mercado. Precisamos entender que pesquisa de preço, numa relação de competição adversa, né, numa relação onde se brinca de Tom e Jerry, onde a administração pública e o particular brinca de Tom e Jerry por conta desse conflito do que é preço de mercado, dos custos transacionais, do que é o valor real de um produto ou de um serviço. Então, é focar naqueles critérios do artigo 23, tá? Nós temos hoje o PNCP, a gente tem aí os painéis de preço, a nota fiscal eletrônica e a pesquisa com fornecedores. Essa não tem como não existir. Essa, em muitos casos, inclusive, não tem como pensar em pesquisa de preço sem ouvir o mercado diretamente, sem ouvir o fornecedor, até porque precisamos entender que muitas vezes aquilo que está lá, aquilo que parece ser real em termos de PNCP, em termos de banco de preço, de plataformas eletrônicas de pesquisa de preço, aquilo ali pode ter uma defasagem natural, porque estamos numa realidade de país onde se tem aí um aumento e diminuição de preço constante. A gente tem tido uma dinâmica constante de alteração de preços no mercado, e acho que isso é um ponto também que nós precisamos levar em consideração quando a gente fala de pesquisa de preço. Até muitas vezes a própria questão referente ao tempo, lapso temporal que eu tenho entre a pesquisa de preço e entre, né, uma licitação que eu vou desenvolver, até mesmo uma firmatura de um contrato, né? A gente sabe que essa pesquisa de preço, esse relatório de pesquisa de preço, a data desse relatório também fomenta aí algumas outras situações de reajuste, inclusive, do contrato na fase contratual. E é preciso, cortando, não cheguei a cortar, porque você tinha terminado a frase, mas é importante destacar também, e pegando um gancho no que você falou, é que o grande reflexo de uma boa pesquisa de preço é a execução do contrato. Quem melhor fala sobre sanções, sobre infrações no país é a professora Vivi Mafissoni, depois eu vou te apresentar. E muito do que se tem hoje em termos de infração
é efeito cascata daquilo que foi mal feito, que foi mal planejado, e se eu não tenho um preço real de mercado, eu não terei uma boa execução, e eu tenho contratados que abandonam seus contratos e que geram um prejuízo muito grande. Então, nós não podemos pensar só no sobrepreço para fins de seleção de fornecedor. Eu preciso pensar que esse preço vai lá na frente refletir na execução do meu contrato. Ou na inexecução do Ou na inexecução, né? Perfeito. Exatamente. E como você entende também, ou se você acha que é possível a gente identificar algum tipo de influência dos órgãos de controle, né? Exemplo do Tribunal de Contas da União em relação a boas práticas sobre a pesquisa de preço. Daí trago até como um exemplo a própria questão referente à inexecuibilidade, né, de uma proposta apresentada quando o próprio Tribunal de Contas da União já tem alguns acordos que ele diz o seguinte, olha, na dúvida, né, ou sempre que a partir de um percentual deve, inclusive, né, o pregoeiro, o agente de contratação, fazer uma diligência oportunizando a empresa que ela apresente, né, a execuibilidade da sua proposta. Então, o que você acha que os órgãos de controle, o que você identifica hoje que os órgãos de controle têm trazido aí como uma boa prática, um exemplo pontual, assim, para a gente ter como atenção também? A figura do órgão de controle é muito importante, né? Eu comparo a figura do órgão de controle à figura de um árbitro de futebol. Por mais que os jogadores saibam as regras, sabem o que fazer e o que não fazer, eu preciso ter ali, né, um árbitro, eu preciso ter alguém que deu o direcionamento e que parou. Você infringiu, você precisa... e mais do que isso, o órgão de controle, Vivi, ele exerce um papel fundamental de tapar buracos que a lei deixou. Tá? Eu falei no início, na sua primeira pergunta, eu falei que a 8666 ela deixava um campo muito vago em relação à pesquisa de preço. A desejar em relação à pesquisa de preço. Eu diria que deixava muito a desejar. Aí nós tivemos, salvo engano, em 2014, um decreto federal que começa a tratar disso, né? E aí vem em 2021 a 14133 e traz um artigo 23, né? Nos contempla com um artigo bacana que muito explica, mas que ainda deixa ali um campo vago, e aí você trouxe o lance da inexecuibilidade. Veja que o TCU, nessa questão dos 75%, o TCU ele começa com uma linha, né, o ministro Augusto Sherman, e aí logo vem em seguida o ministro Anastasia, tem uma mudança de entendimento que o ministro Zindler ratifica, e acho que foi um golaço do TCU. Por quê? Porque nós precisamos escutar o particular, tá? A realidade, ela não pode ser engessada, as coisas não são... percentual não pode ser padrão. Não dá para ser, porque veja, aquilo que é inexequível para mim pode não ser para você, tá? E aí a gente tem aí uma margem, e veja, pegando um pouquinho aí, fazendo um paralelo da 14133 com a própria IN 73, né? Porque a 14133 ela fala dos 75% de obras de engenharia. Vem a IN 73 e diz o seguinte, olha, aqui para compras, você use aqui essa regra de escutar, no caso aí lá, fala em 50%. O que a gente precisa ter bem em mente é o seguinte, seja lá o percentual que for, escuta o particular, deixa que o particular te diga por que ele está... mas olha, é um absurdo, mergulham muito no preço. Mas veja, depende. Já diria a sabedoria do Pequeno Príncipe, não é porque uma rosa te feriu que você vai odiar todas as outras. Não é porque eu tenho um caso de um ou outro mau fornecedor, mal contratado, que eu vou perder a oportunidade de contratar melhor com aquele que naquela circunstância pode nos oferecer uma condição melhor. Está me demonstrando que ele Pois tem é, então, isso. Veja, não é estático, não é uma realidade estática, né? Não tem como pensar em ideia fixa nisso. E os órgãos de controle acabam tendo um papel fundamental, fazendo esse bom trabalho de árbitro, tá? Cuidando disso para dizer, veja, nem tanto, nem tão pouco, tá? Preste atenção, vamos diligenciar. Diligenciar é
tão preciso quanto navegar. É um poder-dever, né? Eu sempre digo, é uma responsabilidade do agente de contratação, fazer Perfeito. diligência, em todo e qualquer momento que ele venha a ter uma dúvida, inclusive em relação a próprios documentos que são apresentados na licitação e mais do que nunca, né, em relação ao preço, caso se tenha alguma dúvida. O que eu acho que a gente não vai ter em determinados momentos, e o cuidado que a gente precisa ter, é definir um percentual padronizado do que é ou não é inexequível, né? O legislador não quis fazer dessa forma, ele trouxe em relação a determinados aspectos de obra ou percentual, mas ele não trouxe para qualquer aquisição, por exemplo, um tipo de percentual, justamente pelo fato do que você apresentou, né? Existem objetos diferentes, mercados diferentes, condições diferentes, principalmente quando a gente está falando de entrega de bens, né? Então, acho que nesse sentido precisa ter muita cautela. E aqui eu quero fazer uma ressalva à necessidade e à importância da regulamentação em relação aos órgãos municipais e estaduais. Gente, você que é de município, você que é de estado, tem um cuidado muito grande, porque veja, a IN 73 ela serve para o governo federal. Mas você precisa ter o cuidado em relação à sua regulamentação, tá? Entender qual é a sua realidade, quais suas dificuldades em relação a essa pesquisa de preço e definir, acima de tudo, é possível sim que se defina, né, percentuais que se encaixem mais com a tua realidade e que faz com que você fuja desse terreno movediço que ainda se tem e que por isso que os órgãos de controle acabam entrando em campo para resolver coisas que o legislador, infelizmente, deixou passar. Exatamente. E a gente não pode deixar de falar também aí no uso da inteligência artificial, né? A gente tem falado muito sobre o uso da IA, principalmente na fase de planejamento da contratação, no auxílio da construção dos artefatos de planejamento, mas também temos ouvido aí o uso da inteligência artificial para pesquisa de preço, né? Trazendo aí algumas formatações, alguns prompts que a gente também identifica aí no mercado, alguns professores também já vindo apresentar. E como você, professor Ícaro, tem visto essa questão, aí talvez mais de forma genérica, não especificamente sobre a pesquisa de preço, mas sobre o uso da inteligência artificial, né, por servidores em geral e por administração pública em geral? O trem da juventude é veloz. Nós não podemos perder o bonde da história. A IA é uma realidade, tá? Não dá para fugir da inteligência artificial. Pelo contrário, quem não estiver conectado, quem não estiver em sintonia com a inteligência artificial, vai ficar para trás. Eu só preciso e quero e digo isso aos meus alunos. Cuidado com o mau uso da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela é um mecanismo incrível, fabuloso. Mas você precisa, antes de qualquer coisa, conhecer dos regramentos, conhecer da legislação. A inteligência artificial não vai trabalhar pela gente. Não, ela facilita a sua vida, mas não é a inteligência... Até porque, veja, é meu CPF que está em jogo. Exato. Então eu preciso ter muito cuidado com isso, porque é meu sossego, é minha cabeça no travesseiro que está em jogo. Eu não posso entregar a inteligência artificial e dizer, olha, a responsabilidade é sua. Porque senão eu vou ter que dizer ao órgão de controle, olha, a culpa não foi minha, a culpa foi da inteligência artificial. Eu disse, qual é então o CPF da inteligência artificial? Né? O CPF é o seu. Então, como tudo na vida, precisa saber usar, a gente precisa entender que ela serve, ela é um mecanismo bacana, ela facilita, ela ajuda, mas ela não vai agir sozinha, ela não tem vida própria. Precisa que você, com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento, ajudá-la a te ajudar, tá? A IA nos olha com um olhar apaixonado e diz, me ajude a te ajudar. É assim que funciona. Eu preciso entender que a IA é uma ferramenta incrível se antes de mais nada eu fiz um bom dever de casa. Não, perfeito, professor Ícaro, concordo com você. Eu sempre digo, a IA é uma ferramenta, ou seja, a IA é um procedimento auxiliar, né? A gente precisa conhecer da regra, precisa conhecer do regramento, precisa entender também da utilização da inteligência artificial, porque não é fácil. Eu digo, eu apanho bastante da IA também para aprender, e eu acho que a gente não tem como fugir, né, da inteligência artificial. Ela está aí, se a gente fugir dela, a gente vai ser atropelado por ela,
mas a gente precisa usar com muita, muita, muita cautela. E fico honrada aí de poder estar conversando contigo, agradeço aí o nosso bate-papo e vamos aí para essa finalização do Conex. A honra é minha, eu estou muito feliz em participar do Conex. Todo jogador quer jogar em grandes palcos, em grandes estádios. Todo professor está nos melhores eventos. E o Conex é uma realidade a nível de Brasil, um dos melhores eventos, um dos mais bonitos e bem organizados eventos do país, nessa cidade incrível que é Goiânia. E eu estou muito feliz, muito honrado e muito orgulhoso da minha trajetória participar do Conex 2025. E aqueles que estarão comigo na oficina, sejam bem-vindos, espero que seja tão incrível para vocês como eu sei que será para mim. Obrigadão.